Eles surgiram do fervor das cruzadas, monges guerreiros com um juramento de pureza e uma espada em punho, protetores dos peregrinos e guardiões de segredos. Por quase 2 séculos, os Cavaleiros Templários foram a linha de frente da cristandade, acumulando poder, riqueza e, finalmente, um legado de mistério que ecoa até os dias de hoje. Mas, mais de 700 anos após seu trágico fim, por que a fascinação pelos Templários permanece tão viva? Por que esses cavaleiros medievais ainda nos cativam, aparecendo em filmes, livros, jogos e teorias da conspiração? Seria sua história de fé e traição, poder e queda, ou os segredos que se diz que levaram consigo para o túmulo? Prepare-se para desvendar o fascínio duradouro dos Templários, explorando como eles se tornaram um ícone cultural que transcende o tempo, a história e a ficção. O que realmente os torna tão irresistíveis para a nossa imaginação coletiva. A Ordem do Templo, fundada no início do século XII, começou com um propósito nobre: proteger os peregrinos cristãos na Terra Santa. De 9 cavaleiros humildes a uma das instituições mais poderosas e influentes da Idade Média, sua ascensão foi meteórica. Eles se tornaram banqueiros, construtores e uma força militar temível, defendendo as fronteiras do Reino de Jerusalém com uma devoção e ferocidade lendárias. No entanto, sua vasta riqueza e influência, somadas à sua autonomia papal e à sua aura de mistério, acabaram por torná-los alvos. Em uma sexta-feira, 13 de outubro de 1307, o rei Filipe IV da França, com o apoio do Papa Clemente V, lançou um ataque surpresa, prendendo os templários sob acusações de heresia, idolatria e práticas imorais. O que se seguiu foi uma das maiores purgas da história, culminando na dissolução da ordem e na queima na fogueira de seu último grão-mestre, Jacques de Molay. Essa é a história factual, mas é a intersecção entre a história e o mito que realmente alimenta nosso fascínio. Os Templários não são apenas um capítulo em livros de história, eles são um arquétipo. Eles representam o guerreiro idealista, o guardião de segredos antigos, o mártir de uma conspiração maior. E é essa representação que os tornou tão atraentes para a cultura popular. Pense nos livros de O Código da Vinci, de Dan Brown, que popularizou a ideia de que os Templários eram guardiões de segredos do Santo Graal ou da linhagem de Cristo, a romances históricos mais precisos. Os Templários são consistentemente retratados como figuras centrais em tramas de mistério e aventura. A ideia de que eles poderiam ter fugido com o Santo Graal, ou com tesouros incalculáveis do Templo de Salomão, ou com conhecimentos proibidos, é um terreno fértil para a imaginação. O vazio deixado pela sua súbita e brutal supressão permitiu que o mito florescesse. Onde os historiadores veem lacunas, a ficção insere possibilidades. E nos filmes, desde produções épicas como Cruzada, Kingdom of Heaven, que retrata os templários com uma brutalidade e fanatismo que dividem opiniões, até filmes de aventura que os transformam em guardiões de relíquias sobrenaturais. A imagem do cavaleiro com a cruz vermelha é instantaneamente reconhecível. O contraste entre sua devoção religiosa e sua ferocidade em batalha é um material dramático e irresistível. Eles são complexos, ao mesmo tempo devotos e impiedosos, puros e poderosos. E os videogames? Franquias como Assassin's Creed construíram todo um universo em torno da rivalidade milenar entre assassinos e templários, retratando os últimos como uma ordem secreta que busca controle e ordem através da manipulação global. Nesses jogos, o templário não é apenas um cavaleiro, mas um agente de uma conspiração que atravessa séculos, influenciando eventos históricos e moldando o destino da humanidade. Essa representação, embora historicamente imprecisa, explora o fascínio que temos por sociedades secretas e por aqueles que, nos bastidores, puxam as cordas do poder.
Mas por que essa narrativa de fé, poder, traição e mistério nos cativa tanto? Primeiro, há o elemento da fé. Os templários eram monges, ligados por votos de pobreza, castidade e obediência, mas também cavaleiros dedicados à guerra santa. Essa dicotomia, a espada e o hábito, é inerentemente dramática. Eles eram a personificação de uma fé que, para muitos, era a força motriz de suas vidas. Em segundo lugar, o poder. A Ordem do Templo não era apenas uma força militar, era um império financeiro. Eles possuíam terras, castelos, frotas e um sistema bancário inovador que se estendia por toda a Europa. A ideia de que uma ordem religiosa pudesse acumular tanto poder secular é intrigante, e sua queda abrupta serve como um conto de advertência sobre a efemeridade de qualquer império, por mais forte que pareça. Terceiro, a traição. O golpe de Filipe IV foi um ato de traição monumental. Um rei que, endividado com a ordem, usou acusações forjadas para confiscar seus bens e eliminar uma ameaça ao seu poder. A imagem de Jacques de Molay, o grão-mestre, sendo queimado na fogueira, amaldiçoando o rei e o papa, é um clímax dramático que ressoa com a nossa noção de justiça e injustiça. Essa traição é o catalisador para as teorias de conspiração, pois muitos acreditam que a ordem não desapareceu, mas simplesmente se escondeu. E, finalmente, o mistério. O que aconteceu com o tesouro templário? Eles realmente encontraram o Santo Graal ou a Arca da Aliança? Que segredos levaram para o túmulo? A falta de provas concretas sobre muitas das acusações e a natureza secreta de alguns de seus rituais alimentam a chama do mistério. O que não é explicitamente conhecido se torna terreno fértil para a especulação. Essa aura de segredo permite que os templários sejam tudo o que precisamos que eles sejam: guardiões de relíquias sagradas, mestres de artes ocultas, ou até mesmo os precursores de sociedades secretas modernas. Em essência, os templários encapsulam o melhor e o pior da natureza humana: a devoção inabalável e a ambição desmedida, a coragem em batalha e a vulnerabilidade à traição. Eles são um espelho para nossas próprias aspirações e medos. O fascínio por eles não é apenas um interesse em história medieval. É uma busca por narrativas poderosas sobre heroísmo e vilania, lealdade e traição, luz e sombra. Eles nos lembram que a história é muitas vezes mais estranha e mais cativante do que a ficção, e que os maiores segredos podem não ser artefatos escondidos, mas as complexidades do coração humano. A saga dos Templários, portanto, não é apenas um capítulo encerrado da história. É um conto que continua a ser reescrito e reinterpretado em nossa imaginação coletiva. Eles nos convidam a questionar, a explorar e a sonhar com os mistérios que talvez nunca sejam completamente desvendados. Se você se sente cativado por essa saga, se a história de fé, poder e traição ressoa em sua alma, saiba que você não está sozinho. A jornada para desvendar esses mistérios é uma aventura contínua. Deixe sua opinião nos comentários. O que mais te fascina nos Templários? Não se esqueça de se inscrever no canal para mais explorações históricas e misteriosas e de compartilhar este vídeo com aqueles que também se encantam com os segredos do passado. Juntos, continuaremos a desvendar as lendas que moldaram o nosso mundo.